Declaro aberta mais uma sessão da Comissão Especial de Inquérito. Coloco em apreciação a ata da sessão anterior. Coloco em votação vereador Cílio Junqueira. Pela aprovação da ata. Vereador, membro Léo de Oliveira. Senhor presidente, pela aprovação da ata. Convidamos, primeiramente, para se postarem em nosso plenário, a advogada Patrícia de Brito Rocha. Doutora Patrícia de Brito Rocha, por gentileza. Comunicamos ainda que a acompanha a advogada doutora Thalita Fresneida Gomes de Castro. OAB número 39616. Doutora, só para que fique constando em ata, gostaria que a senhora informasse a comissão que a senhora faz parte. Ok, procuradora de prerrogativas da OAB. Boa tarde às demais pessoas que acompanham o nosso trabalho. Vossa Senhoria foi convocada para prestar esclarecimento a essa Comissão Especial de Inquérito, constituída pela força do Poder Legislativo. A presente comissão tem o objetivo de apurar possíveis fraudes em licitações da Prefeitura Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, começando pelas licitações cujo objeto foram de concessão de gestão de estacionamento e também do monitoramento de câmeras das ruas da região central da cidade de Caldas Novas. Existem alguns fatos que impeça a senhora de dizer a verdade? Nenhum. Existe alguém que a senhora esteja interessada em proteger com o seu depoimento? Não. Existe algum vínculo com proprietários das empresas ganhadoras das referidas licitações de estacionamento à área azul e também de monitoramento de câmeras da cidade? Nenhum. Vossa Senhoria compromete em dizer a verdade? Sim. Vossa Senhoria está compromissada em dizer a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho, nos termos do artigo 342 do Código Penal. Se apurarmos que Vossa Senhoria faltou com a verdade, será encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para a abertura de um inquérito policial com possibilidade de ser presa. Vossa Senhoria está sendo ouvida na condição de testemunha, na condição de advogada, sabe muito bem dos seus direitos, deveres e obrigações. Portanto, não pode deixar de falar todos os fatos que saibam sobre o que lhe forem perguntados. Correto. E eu quero aqui gostaríamos de informar a senhora, conforme foi reivindicado também na sessão anterior, que a sessão está sendo transmitida pelas redes sociais, que a senhora, terá também, ao término desta sessão, que assinar a ata de comparecimento e que depois terá também direito de ter, inclusive, acesso à transcrição, da ata e também à filmagem, se for necessário. Correto.
Procuradoria. Gostaria só que a senhora registrasse para mim, por gentileza, o artigo. Artigo 7º. Gostaria que a senhora poderia se sentar ao lado dela. Vamos permitir que a senhora sente ao lado dela. Deixar a doutora sentar para a gente dar continuidade. Doutora, o artigo 7º, inciso 19. Do artigo 19. Pode ser. 8.000. A título de informação e de ratificação, a sessão não está sendo transmitida, ela está sendo gravada. Gostaria de perguntar à doutora Patrícia, de acordo com o que determina a solicitação da representante da OAB que a acompanha, permite à senhora direito de não depor na condição de advogada, né? Gostaria de dizer se a senhora ainda tem interesse de responder as perguntas que forem feitas ou não. Vereador, Liga o microfone, por favor. eu tenho interesse em esclarecer os fatos. Na verdade, eu não teria nem a obrigatoriedade de estar presente na sessão hoje, já que eu fui intimada fora do prazo regimental, mas aqui estou para prestar esclarecimentos devidos. Agradecemos, então. Portanto, houve o interesse de esclarecer, né, qualquer tipo de questionamento por parte da advogada. Eu vou começar, então, a fazer as primeiras perguntas. Tive a preocupação de fazer as perguntas iniciais para a senhora. Só um minutinho. A gente paralisa, a senhora pode usar tranquilamente. Doutora Patrícia. Advogada Patrícia de Brito Rocha. Sim. Representante da Tec Gold na primeira fase da licitação da área sul. A senhora confirma? Não. Representei em alguns atos do processo licitatório. Não sou a representante legal da empresa Tec Gold. Qual a sua relação com o senhor Samuel Amaral e com a dona Tereza Cristina Ateca, que é secretária de comunicação da prefeitura? São meus amigos de longa data. A senhora tem alguma relação de amizade, né, com a dona Valéria Silva? Também a minha amiga de longa data. Você conhece ou tem contato com o senhor Fernando Calixto Correia de Oliveira? Não tenho contato. Eu o conheci quando ele esteve em Caldas Novas, nessa última sessão legislativa. A senhora conheceu o senhor Fernando Calixto Correia Oliveira através de quem? Através do Dr. Rogério, que foi quem me contratou para esses atos diligenciais que eu pratiquei no processo licitatório. Qual o seu vínculo com as empresas Tec Gold Sistemas Limitada? Nenhum vínculo com a empresa.
A senhora tem um contrato de prestação de serviços com a empresa Tec Gold? Não. Como foi feito esse contato? O contato foi um contato telefônico pelo Dr. Rogério Previati, que é um colega de profissão do Estado de São Paulo, para a realização de diligências. E os representantes vieram até o escritório da senhora? Não. A senhora foi até a sede da empresa? Não. Foi realizado, né, que tipo de contrato? Assinado, né? Na verdade, Por e-mail? não houve contrato de prestação de serviços. Foi uma solicitação de diligências, que é um ato normal no meio da advocacia. Qual o valor e como foi feito o pagamento desse trabalho que a senhora prestou a essa empresa? Vereador, valores contratuais são sigilo profissional. Doutora Patrícia, eu gostaria de pedir aqui a dona Simone Oliveira, por gentileza, que a senhora está atrapalhando a filmagem e a filmagem. Eu gostaria que a senhora, ou se a senhora ficasse filmagem, ou se filmasse de longa distância, puxando, né, o recurso. Será disponibilizado para ela, dona Simone, a gravação completa, na íntegra. A senhora pode gravar, é só a senhora, por gentileza, se manter ali para não atrapalhar o bom andamento dos serviços. Qual etapa do processo licitatório, modalidade concorrência pública 001-2019, e quantas empresas participaram dessa etapa? A senhora sabe? Quantas empresas não sei dizer, nem quantas etapas, na verdade. A senhora não consegue se lembrar de quantas empresas estavam no dia que a senhora representou a empresa? Não tenho em memória quantas empresas. Mas isso tem na ata da sessão, né? Seria na etapa de análise e julgamento de propostas? Foi na abertura dos envelopes, a minha participação, da concorrência pública. Qual foi a orientação da empresa Tec Gold quanto à sua participação? Na verdade, eu realizei atos de protocolo e na participação de abertura de envelopes para que eu impugnasse propostas que não estivessem dentro do que previa o edital. O comportamento da senhora diante dessa sessão foi feito dentro daquilo que a empresa a orientou? Meu comportamento foi dentro do que o Estatuto de Ética prevê. Na verdade, a sessão de licitação é transmitida ao vivo pelo site da Prefeitura. A senhora, como conhecedora, né, do direito e também de como funciona um processo licitatório, foi pedido para que a senhora agisse de alguma forma que contrariava a determinação legal? Não, tudo dentro do edital de licitação. Qual o seu contato com o senhor Adriano Adivari Júnior? Não conheço. A senhora não conhece o seu Adriano Adivari Júnior? Não conheço. O seu Adriano é representante da empresa Safety, Tecnologia em Segurança Limitada, que ganhou a licitação de monitoramento da cidade. Gostaria de informar a senhora. A senhora tem alguma licitação com a empresa, alguma ligação com a empresa Avanza Comércio Exportação? Representei no processo licitatório a empresa Avanza, no ato do pregão eletrônico, apenas. A importação de representação comercial? É a mesma empresa, né? Avanza Importação. Isso, é a mesma empresa que a senhora representou, se não me engano, né? O nome é Avanza Comércio, Exportação, Importação. Isso, exato, exato. Os contratos de prestação de serviço entre a doutora Patrícia de Brito Rocha, a senhora, e as empresas Tec Gold e Avança foram feitos no mesmo dia? Eu não tenho contrato de prestação de serviço com nenhuma das duas empresas. O contato, né, foi feito no mesmo dia pelas duas empresas? Eu tive contato com o advogado das duas empresas, o advogado da empresa Tec Gold e a advogada da empresa Avanza, em momentos diferentes. Tá, a senhora não lembra se foi no mesmo dia? Não foi no mesmo dia, foi em momentos diferentes. Qual o nome da pessoa representante da empresa Avanza que contratou os serviços da senhora? Doutora Ana Paula. Essa Ana Paula é de Caldas? Não a conheço pessoalmente, o contato foi via telefone e WhatsApp. Correto. A senhora recebeu Ela certinho? apenas se identificou como sendo advogada da empresa do Estado de São Paulo. Correto. A senhora recebeu o serviço direitinho? Recebi. A senhora prestou qual tipo de serviço à empresa Avanza Comércio e Exportação? Apenas participação no pregão presencial.
E a retirada do envelope depois do processo licitatório. A senhora representou a empresa Avanza em um processo licitatório da Prefeitura de Caldas Novas. Qual foi a modalidade dessa licitação? A senhora se lembra? Pregão eletrônico. Foi pregão eletrônico ou presencial? Pregão eletrônico presencial, tanto que eu estive presente na certo. sessão. Ok. Qual era o objetivo desse pregão presencial, o 099 de 2019, a senhora lembra? Na verdade, eu não tenho em memória todo o objeto do processo licitatório, mas sei que foi de câmeras de monitoramento. Não sei especificamente quais as áreas seriam implantadas. O conteúdo não me recordo exatamente. Durante a sessão do pregão presencial 099-2019, a qual a senhora estava sendo representante da empresa Avanza, quantas empresas foram classificadas para a etapa de lance? Não me lembro. Exatamente não me lembro. Qual foi a orientação da empresa Avanza quanto às etapas lances durante o processo? Apenas que declinasse em relação ao lance. Não foi ofertado nenhum lance. Pediram para que a senhora desse algum lance? Não. Repito, não foi ofertado nenhum lance. E para que a senhora não colocasse lance, houve alguma orientação? Para que eu declinasse do lance. Essa foi a orientação. Por qual motivo a empresa Avanza não colocou nenhum lance durante a etapa de lances do processo licitatório? Vereador, essa pergunta, com todo respeito, deve ser feita ao representante da empresa Avanza. Eu apenas cumpri o roteiro que me foi passado, para cumprir a diligência. Eu não represento a empresa. A senhora optou pela desistência ou não? Eu segui o roteiro que me foi passado pela empresa Avanza, para cumprimento da diligência. Ok, então a senhora simplesmente cumpriu tudo aquilo que lhe foi passado. Exatamente. Ok, obrigado. A senhora continua prestando serviço para as empresas Tec Gold ou Avanza? Eu não presto serviço para as empresas Tec Gold e Avanza. Nunca prestei serviços para eles. Realizei diligências contratadas pelo advogado das empresas, doutor Rogério e doutora Ana Paula. Ok. Tem mais alguma diligência que a senhora foi contactada para fazer para a empresa? Não, nenhuma. Mesmo que seja em outros municípios? Não, nenhuma. Bem, não. Alguma pergunta, nobre vereador Ciro Junqueira, na condição de relator da Comissão Especial de Inquérito? Sim, sim. Com a palavra, relator, vereador Ciro Junqueira. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, representante da OAB. Doutora Patrícia, tem algumas perguntas que talvez vai ser parecido ou semelhante com o vereador fez, mas como são poucas perguntas que eu vou fazer, então eu gostaria que se repetisse, só confirmasse sim ou não às vezes, né? A primeira pergunta, doutora Patrícia, a senhora tem vínculo com a presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caldas Novas? Tenho amizade há mais de 2 décadas. A senhora tem vínculo com o senhor Samuel Amaral e com a senhora Tereza Cristina, conhecido como Teca? A senhora respondeu, né? De amizade há mais de 1 década. A senhora também já respondeu, mas eu vou seguir o roteiro aqui para seguir a linha de raciocínio. Como se deu a contratação da senhora pela empresa? A senhora disse que... Eu não fui contratada Certo. pela empresa, fui contactada pelo advogado. Sim. E como é que foi feito esse contato com o advogado da empresa? Com o advogado da Tec Gold via telefone e WhatsApp, com o advogado da Avanza da mesma forma. Contato telefônico e via WhatsApp. E a senhora teve a oportunidade de perguntar para ele, para o advogado, qual o motivo dele estar entrando em contato com a senhora? Motivo, realização de diligências. Sim, mas foi alguma indicação? Como é que ele soube da sua existência como advogada, sendo que eu não te conhecia? Nós, advogados, temos um registro no site da UAB com a nossa áreas de atuação. Sim. Todos os advogados possuem esse registro. Inclusive com contato telefônico e de e-mail. Sim.
Quem pagou pela essa prestação do serviço foi as duas empresas. Os pagamentos foram Desse serviço, pela sua pelas diligência. diligências, foram por depósito bancário. Eu não consigo identificar quem foi que realizou o depósito. Se foi o advogado, se foi a empresa. A senhora emitiu algum documento fiscal para essa diligência que a senhora prestou? Não. Então, nem documento fiscal, nem recibo. Nenhum tipo de Não documento. é uma exigência do Estatuto de Ética da OAB que a gente emita documento fiscal para realização de diligência. Sim, eu sei, mas de repente só poderia ter feito, né? Então não fiz. Documento fiscal, não. Certo. A senhora acredita, como a senhora foi escolhida para fazer as diligências e participou das licitações, a senhora acredita que todo o certame foi realizado legalmente? Vereador, com todo respeito, eu não tenho que achar, acreditar ou deduzir alguma coisa. Eu estou aqui para prestar esclarecimentos sobre fatos. Sim. A última colocação, doutora. A senhora quer fazer algum esclarecimento que não foi perguntado até agora? Não. Nenhum. Só isso, presidente da comissão. Concedo a palavra solicitada pelo membro desta SEI, vereador Léo de Oliveira. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Patrícia Brito Rocha. A senhora está vendo espontaneamente aqui, então as minhas perguntas vão ser espontâneas também. Correto. A senhora, a procuração, a senhora está com a procuração em mãos aí? Sim, estou. Sim? A senhora pode deixar um xerox com a gente? O senhor pode solicitar formalmente no processo da SEI que eu faça a juntada. Sim. Quem indicou a senhora para representar as duas empresas? Eu não represento as empresas. Eu fui contactada pelo advogado de ambas as empresas. Tá. Quem são eles? Dr. Rogério Previati, doutora Ana Paula. A senhora falou por 2 vezes aqui que a senhora não recebeu recibo, a senhora não emitiu nota fiscal do serviço da senhora. É normal no escritório da senhora a senhora fazer esse tipo de serviço e não receber e não dar recibo, não dar nota fiscal? Nota fiscal não é uma exigência legal para prestação de diligências. E nem recibo? Recibo foi emitido para o Dr. Rogério Previati. Para a doutora Ana Paula, apenas ela me encaminhou o comprovante de depósito bancário. Tá, então a gente pode pedir que a senhora encaminha o recibo também, né? O senhor pode solicitar e eu me manifestarei a respeito. É isso, muito obrigado. Por nada. Presidente, só uma observação. Doutora, quando eu fiz a mesma pergunta sobre os recibos ou notas fiscais em relação aos 2 advogados que entram em contato com a senhora disse que não tinha emitido recibo e nem nota fiscal. Eu disse que não emiti documento fiscal. E recibo eu perguntei também. Documento fiscal eu disse que não. O recibo, então, só emitiu para Recibo eu emiti para a empresa Tec Gold, Rogério Previati. Talvez eu não me expressei claramente, mas eu perguntei sobre o recibo. Mas já foi esclarecida a dúvida. Documento fiscal não foi emitido. Mas mesmo assim, eu aproveitando que a palavra está comigo, presidente, eu quero te agradecer pela sua espontaneidade de estar aqui ajudando, né, nesse processo tão importante. Por nada. Doutora, só para que fique bem transparente, né? Antes de mais nada, quero aqui agradecer a senhora pela presteza em fazer, mesmo não tendo a obrigação, prestando aqui um esclarecimento que foi de fundamental importância, isso mostra o comprometimento da senhora com aquilo que é certo. E eu gostaria, antes de encerrar, só de saber, né? Então, não foi indicação, a senhora não foi indicada por ninguém. Eu fui contactada pelos advogados. Certo, mas os advogados, quando ligaram para a senhora, eles falaram, doutora, o fulano ou o Beltrano pediu para que eu entrasse em contato com a senhora, alguma pessoa? Doutora, a senhora realiza diligências? Sim. A senhora pode realizá-las para nós? Sim. Não foi, Esse foi o contato. Não foi indicação de amigas da senhora, como a secretária de comunicação, Teca, e nem mesmo a outra amiga da senhora, pessoa que a senhora mantém relação há muito tempo, conforme a senhora diz,
que é a chefe de licitação da Prefeitura. O contato que eu tive com o advogado se resumiu a esse, que eu relatei aqui à comissão. Eu gostaria de perguntar aqui também à doutora Thalita Fresneda Gomes de Castro, OAB 39616. A senhora gostaria que constasse alguma coisa em ata? Pode falar no microfone, doutora. Pode ligar ele, é isso. Boa tarde. Apenas consegui a minha presença, por gentileza. Já foi citado. Apenas. Agradeço. Obrigada. Gostaria, então, conforme foi informado a senhora, doutora Patrícia, né, aos 31 dias do mês de outubro de 2019, a senhora compareceu nesta Câmara Municipal, senhora Patrícia de Brito Rocha, para prestar esclarecimento como testemunha para a SEI, Comissão Especial de Investigação, com o objetivo de apurar fraudes em licitações da Prefeitura Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, começando pelas licitações cujo objeto foram as concessões de estacionamento rotativo da área azul e monitoramento por câmeras das ruas centrais da cidade. Caldas Novas, 31 de outubro de 2019, vereador Rodrigo Lima, presidente, e gostaria que a senhora assinasse o termo de comparecimento. E a gravação fica a partir de amanhã à disposição da senhora, porque ainda temos outros depoimentos e outras pessoas a ouvirem. Nós temos um requerimento, vereador, para que conste no termo de comparecimento o depoimento como advogada. Ok, doutora, vamos fazer a ratificação, tá?
Dispensado, portanto, a advogada doutora Patrícia de Brito Rocha, advogada que foi representante da Tech Gold e também da empresa Safety. Dando sequência, convidamos, portanto, agora a presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, Valéria Cristina da Silva. Boa tarde. Tá. Boa tarde. Não, tá bom. Dona Valéria Cristina da Silva, Vossa Senhoria foi convocada para comparecer a esta Comissão Especial de Inquérito, constituída por força do Poder Legislativo. O presente comissão tem o objetivo de apurar possíveis fraudes em licitações da Prefeitura Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, começando pelas licitações cujo objeto é a concessão da gestão de estacionamento rotativo, a área azul, e do monitoramento por câmeras e ruas centrais da cidade de Caldas Novas. Existe algum fato que te impeça de dizer a verdade? Não. Existe alguém que a senhora esteja interessada em proteger com seu depoimento? Não. Existe algum vínculo com os proprietários da empresa ganhadoras das licitações de estacionamento rotativo área azul e do monitoramento por câmeras das ruas centrais da cidade de Caldas Novas? Nenhum. Vossa Senhoria se compromete em dizer a verdade? Sim. Vossa Senhoria está compromissada em dizer a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho. Vossa Senhoria, cometendo os crimes de acordo com o artigo 342 do Código Penal, se apurarmos que Vossa Senhoria faltou com a verdade, será encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para a abertura de um inquérito policial com possibilidade de ser presa. Vossa Senhoria está sendo ouvida na condição de testemunha, portanto, não pode deixar de falar todos os fatos que saibam sobre-lhe que forem perguntados. A palavra está com o membro da Comissão Especial de Inquérito, o vereador Léo de Oliveira. Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Valéria, eu só queria pedir para você que você conseguir aquela câmera lá, ó, ela é a nossa câmera oficial. Certo. Você podia responder olhando para a câmera, se você não se incomodar. Não precisa olhar para a gente. Eu vou permanecer nessa posição se você não se incomodar, vereador. Porque você está dirigindo a mim, está sendo filmado, né? Eles conseguem captar. Obrigada. Senhora Valéria Cristina da Silva, qual a sua formação acadêmica? Sou bacharel em Direito. A senhora foi aprovada na prova da Ordem dos Advogados? Bacharel em Direito. A senhora tinha alguma experiência em prefeitura antes do governo Magal? Não trabalhei em prefeitura anteriormente. A senhora trabalhou no gabinete do senhor prefeito. Pode me dizer quem indicou para trabalhar como secretária? Não trabalho como secretária. A senhora nunca trabalhou como secretária no governo Magal? Secretária municipal, nunca fui na gestão do Magal. Secretária no gabinete do prefeito Evandro Magal? Ah, secretária de gabinete, sim. A senhora foi trabalhar na prefeitura do Rio Quente. Pode me dizer qual o cargo que ocupou lá? Secretária de Controle Interno. A senhora, vou repetir, a senhora foi trabalhar na prefeitura do Rio Quente. Pode me dizer qual é o cargo que ocupou lá? Secretária de Controle Interno. Pode me dizer quem era o seu chefe direto na prefeitura do Rio Quente? João Pena, prefeito. O seu superior imediato, sem ser o prefeito, é evidente? Vereador, como secretário municipal, a gente responde ao prefeito. No Rio Quente, eu era secretária municipal, o meu chefe imediato era o prefeito João Pena.
A indicação para trabalhar na Prefeitura do Rio Quente, quem indicou a senhora? Não sei te dar essa informação. A senhora não teve indicação nenhuma para trabalhar? Não sei te dar essa informação. Qual foi o motivo da sua demissão na Prefeitura do Rio Quente? Eu não fui demitida. Eu pedi exoneração. Quem indicou para o cargo que a senhora ocupa hoje na Prefeitura da cidade de Caldas Novas? Não sei te dar essa informação. Eu acredito que é meu currículo. Se o senhor pesquisar... Voltando à indicação, a senhora teve indicação, a senhora já falou, talvez eu possa estar ajudando. A senhora teve a indicação do Luciano Filho para trabalhar na Prefeitura do Rio Quente? Novamente, desconheço essa informação. Não sei te dar essa A informação. senhora conhece Luciano Filho? Vereador, eu estou aqui para falar sobre procedimento licitatório. A senhora conhece o senhor Luciano Filho? Dona Valéria, eu gostaria que a senhora respondesse na condição de testemunha, se a senhora conhece ou não conhece. Rodrigo, com todo respeito, eu estou aqui para falar sobre procedimento licitatório. Gostaria de lhe informar que a comissão tem o direito de fazer qualquer tipo de diligências. Sim. Qualquer tipo de diligências, né, sendo o seu Luciano também um ex-servidor da Prefeitura de Caldas Novas, pode estar fazendo perguntas para ter algum tipo de ligação. Então, a senhora é obrigada a responder as perguntas que estão sendo feitas à senhora. A senhora é obrigada a responder. A gente está vendo que ela está olhando para a procuradora do Só município. perguntei se eu aqui. era obrigada. A senhora está em condição... Que condição que a senhora está aqui hoje? A senhora não tem que preocupar, porque a senhora está aqui na condição de testemunha, dona Valéria. Entendeu? A senhora pode ser inquirida no futuro na condição de investigada. Sim. Mas hoje nós não estamos aqui inquirindo a senhora na condição de investigada, não. A senhora está aqui na condição de testemunha e pedimos à senhora que colabore com o Pode processo. repetir a pergunta, vereador Léo de Oliveira, por favor. A senhora conhece o senhor Luciano Filho? Conheço. De décadas. Há algum tempo. Qual a orientação que o Luciano Filho faz para a senhora quando tem alguma licitação de interesse dele, lá na prefeitura? Ele não me faz nenhum tipo de orientação. Quero lembrar que a senhora corre no crime de falso testemunho, de acordo com o artigo 342, de 2 anos a 4 anos de prisão. Vamos continuar. Qual a orientação que o Magal, o prefeito Magal, faz para a senhora quando tem alguma licitação de interesse dele? Ele também não me faz nenhum tipo de orientação. Qual é o relacionamento com a irmã do prefeito da cidade de Caldas Novas? Qual é o relacionamento que a senhora tem com a irmã do prefeito? Você pode citar nomes, por favor? A dona Flor. Ela é minha madrinha. Sua madrinha. De centro, isso. Participamos do mesmo centro espírita. A sua madrinha, irmã do prefeito, exerce algum tipo de liderança sobre você? Não. A senhora chama ela de madrinha, a irmã do prefeito da cidade de Caldas Novas. Isso já confirmou?
É porque é a nomenclatura que é utilizada na nossa religião. Lá né? na Eu sou religião. umbandista, exatamente. Ah, sim. Na religião, nas outras religiões, vocês chamam de padre, sacerdotes, a gente chama de madrinha e padrinho. É a nomenclatura que é utilizada na religião. Não é uma escolha minha, é da religião, vereador. Entendo. Mas a sua madrinha é irmã do prefeito e não é a sua, e é a sua líder religiosa. Aí você está confirmando, né? Ela irmã do é a prefeito sacerdotisa do centro que eu é frequento. a sua líder Exato. religiosa. A senhora pode explicar qual é o tipo de relacionamento que tem com a família do prefeito, com o Luciano, com a Graziela, com a Ingrid, com a Flor? Como já acabei de explicar para o senhor, a gente faz parte do mesmo centro espírita. Eles são meus irmãos de centro espírita, né? A gente participa do mesmo centro religioso. Vocês usam outro nome? Como é que fala? Nós temos a mesma religião e frequentamos a mesma casa. O Luciano Filho, ele indicou você para prestar serviço na prefeitura da cidade de Caldas Novas? Desconheço essa informação. Por enquanto é só, senhor presidente. Passo a palavra, portanto, ao vereador Cílio Junqueira, na condição de relator. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Cílio. Quero te dizer que as perguntas são feitas de um vereador, que é fiscal do povo, para uma pessoa pública, um servidor público. Só antes, Cílio Junqueira, de você dar prosseguimento, eu queria fazer aqui uma colocação, que se alguma pergunta, né, for de forma indelicada, eu irei evitar que ela seja feita para a pessoa que está na condição de testemunha aqui hoje. Então, eu quero te dizer, Valéria, que aqui está hoje um vereador fiscal do povo, fazendo perguntas para uma servidora pública. E eu também, na condição de um servidor público, também. Então, as perguntas são profissionais e vamos respeitar muito a pessoa da Valéria, a família da Valéria. Valéria, a minuta do edital foi elaborada por quem? Do edital da licitação da área azul. O senhor fala o esboço do edital? Sim, Sou eu que elaboro, a minha equipe da comissão de licitação. sim. A senhora é amiga íntima de alguma das pessoas que representou as empresas licitantes durante a realização do certame? Representação, não. Eu me deparei em uma das sessões com a coincidência da doutora Patrícia, que eu conheço, estar lá em uma das sessões diligenciando para uma das empresas. A senhora não pensou em algum momento, por ser amiga da doutora Patrícia, em se declarar impedida ou suspeita de estar participando da licitação, sendo uma pessoa fazendo a diligência da empresa? Não, porque os procedimentos licitatórios, eles são públicos. As sessões são transmitidas públicas e ao vivo. E todo o certame é aberto a qualquer cidadão, se quiser fazer qualquer tipo de leitura dos documentos, né? E não cabe a mim, como presidente, questionar quem são as pessoas que vão, no momento da sessão, através da empresa, né? Porque eu não tenho contato com o licitante. Então, eu não tenho competência para isso. A gente conduz o certame dentro da legalidade. E como Caldas Novas é uma cidade muito pequena, essas eventualidades podem ocorrer, como já ocorreram outras vezes. Sim. A senhora já respondeu, mas está no meu roteiro aqui, para ter a sequência do raciocínio. Ok. A senhora é amiga íntima da senhora Patrícia de Brito, da doutora Patrícia Conforme de Brito? já foi respondido aqui, nós nos conhecemos há longa data. A senhora já respondeu, mas mais uma pergunta que pode ser repetida. A senhora é amiga íntima
ou conhecida do senhor Luciano Filho? Conheço ele conforme já respondi para o vereador Léo de Oliveira. A senhora foi indicada pelo senhor Luciano Filho para ocupar o atual cargo de presidente da Comissão Permanente de Licitação? Conforme informei o vereador Léo de Oliveira, eu desconheço essa informação. Sim. Mesmo a senhora dizendo que não teve indicação do senhor Luciano Filho, mesmo a senhora não tendo respondendo que não, o senhor Luciano, em algum momento, fez gestão perante a senhora ou algum outro membro da comissão de licitação, visando defender os interesses de alguma empresa licitante, inclusive a Golden Park? Me passaram aqui, desculpa, viu? Conforme eu já respondi para o vereador Léo de Oliveira, não tem esse tipo de ação e eu desconheço essa informação. Eu estou pulando algumas perguntas que você já respondeu, sim, tá? Ok, estou à disposição. Em algum momento, Valéria, antes da realização ou publicação digital, a senhora se reuniu com algum dos representantes legais da empresa que venceu o certame ou alguma concorrente delas? Nenhum momento. Eu só conheço os licitantes no momento da sessão. Quando eles vão também, né? Costuma mandar representante. Valéria, as estipulações relacionadas à exigência de capacidade técnica foram definidas por quem? Elas constam no termo de referência. A gente faz a minuta do edital, conforme o senhor já questionou, através do termo de referência que vem da secretaria ou do órgão que solicitou a contratação. Valério, os índices para apontar a boa situação financeira da empresa licitante, prevista no item 5.1.4.1.1.7, baseou em qual critério? Eu não sei se você lembra qual que é esse item. De cabeça eu não vou lembrar, vereador. Se você quiser me mandar depois essa pergunta por escrito, a gente responde. Eu posso te passar aqui. Oi? Pode? A Lei 8666 prevê que a gente pode disponibilizar o pedido de saúde financeira, né, das empresas. Mas o artigo de cabeça eu não vou saber te falar agora. Mas se o senhor quiser me dar uma lei também, ou me mandar por escrito, eu respondo para o senhor. Quem delimitou esses índices? Esses índices que se refere? Não entendi a pergunta. Vou fazer a pergunta mais clara. Alguma empresa, alguma licitante foi desclassificada por descumprir essa parte do edital? Eu não vou lembrar de cabeça, para te informar. São muitos procedimentos. Por não se tratar de compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, porque vai fazer a pergunta mais pontuada. Por não se tratar de compras para entrega futura e na execução de obra e serviço, por que foi exigida os índices apontados nesse item? Deixa eu novamente... Valéria, eu vou passar por escrito, tá, para você, e você responde. Ok.
Valéria, eu vou fazer a pergunta e vou disponibilizar para você o edital novamente. Por não se tratar de contratação de obra ou serviço, qual a motivação para estipular os itens 5132 e 5133? Por não se tratar de contratação de obra ou serviço, qual a motivação para estipular os itens 5132 e 5133? Eu vou te passar para você ler. Você disse que por não se tratar de obra Sim. Não, a outra colocação que você fez? Por não se tratar de contratação de obra Certo. ou serviço, qual a motivação? Obra ou serviço? A licitação da área azul não é obra nem serviço. Qual a motivação para estipular isso que foi descrito nesses dois itens? Inclusive, essa pergunta que o senhor está fazendo, próximo a isso, a gente respondeu recursos que estão publicados no site da Prefeitura, porque tiveram empresas que fizeram questionamento parecidos com o do senhor. Se o senhor quiser me mandar por escrito, eu respondo. Você não quer responder agora, não? Não, não é que eu não quero, porque é uma pergunta mais técnica, né? Mas no linguajar popular você não pode falar? Por que Não, foi? não é que eu não posso falar, né? Porque o serviço que foi contratado, ele é um pouco mais complexo. Até por isso, a modalidade que foi escolhida. Então tá. Se não, deixa eu só terminar, por favor. Senão, não teria necessidade de ser uma concorrência pública, certo? Além de ser uma concessão. O serviço não é um serviço simples. Então, assim, não se pede registro somente para obras nesses órgãos, que, conforme eu acabei de falar para o senhor, se o senhor vê as respostas de recurso que a gente deu, que estão disponibilizadas no site da Prefeitura, tem toda a fundamentação. Seria interessante você fazer... A próxima pergunta vai te ajudar. Essa estipulação que está aí, que você falou, então, ela acabou, a pergunta, ela acabou por desclassificar alguma empresa licitante? Essa exigência que você leu aqui agora, fez com que uma concorrente foi desclassificada? A desclassificação acontece na fase de proposta. No caso, o processo ele se inicia na fase de habilitação. As empresas que não preenchem os requisitos da fase habilitatória, elas são inabilitadas. Sim, tiveram 3 empresas que não preencheram alguns requisitos que eu não vou lembrar de cabeça para falar para o senhor, que foram inabilitadas. Recorreram, os recursos foram julgados e todos os recursos, assim como as razões e as respostas de recurso, estão disponibilizadas no site da Prefeitura. Então, essas limitações acabou por eliminar algumas concorrentes. Novamente, esta é uma fala do senhor. Eu expliquei que, na fase de habilitação, as empresas têm que preencher os requisitos habilitatórios do edital, que é o instrumento convocatório. Valéria, no contrato de licitação, há definições sobre os direitos dos usuários? Direito do usuário do sistema de área azul? A minha fase, como presidente, é até a adjudicação, eu não faço contrato. Só mais 2 perguntas aqui, Valéria. Valéria, você disse que é amigo do senhor Luciano, e a senhora, por ser amiga, a senhora a senhora tem contato permanente com ele? Contato permanente? Contato permanente com o Luciano, como amiga. Conforme eu respondi já para o vereador Léo de Oliveira, nós fazemos parte do mesmo centro espírita. Então, pela situação, você tem um contato permanente. Não, não é contato permanente. Ele faz parte da mesma religião do que eu. Valéria, última pergunta. Muitas pessoas, às vezes, disponibilizam de algumas fontes de informações para deixar mais transparente o trabalho. Eu vou fazer essa pergunta para você aqui,
se você disponibiliza de forma espontânea os seus dados bancários, fiscais e telefônicos. Eu não entendi sua pergunta. A pergunta, você quer saber se eu disponibilizo? Você disponibiliza os seus dados espontaneamente, é claro, dos seus dados bancários, fiscais e telefônicos? Entendi. Você disponibiliza esses dados? Dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos. Você fala se vocês solicitarem? Não, tem dados que não podemos solicitar. É espontaneamente, você disponibilizava... Tá, acho que eu entendi. Eu estou aqui como testemunha para colaborar. Tudo que tiver dentro da CEI, que eu tiver que colaborar, eu estou disposta. Aquilo que não for prerrogativa, aí eu vou me permanecer no meu direito. Então, a senhora não disponibiliza esses dados bancários, fiscais e telefônicos. Novamente, né? Eu estou aqui para colaborar. O que for da CEI, que vocês me solicitarem, eu irei disponibilizar. O que não for de prerrogativa de vocês, não consigo ajudar. Sim. Valéria, obrigado pelas suas informações. De nada. Dona Valéria Cristina da Silva, gostaria de fazer aqui algumas perguntas para a senhora, ainda baseado nas perguntas que foram feitas pelo Cílio Junqueira e também pelo vereador Léo de Oliveira. Eu gostaria de perguntar, a senhora trabalhou com o doutor Luciano Filho quando ele era secretário de saúde do município de Caldas Novas? Sim. A senhora trabalhava aonde? Licitação. A licitação de qual departamento? À época, existia um departamento de licitação na Secretaria de Saúde, porque a demanda de lá é muito alta. A senhora aprendeu a trabalhar com licitação em que lugar? Como foi que a senhora começou a trabalhar com licitação? Na faculdade, a gente já estuda sobre isso. Eu já tinha feito alguns cursos e eu iniciei na prefeitura no departamento de licitação. A senhora começou a trabalhar na licitação junto com quando o Luciano era secretário de saúde? Não, foi antes disso. Antes. Quem era o secretário da época? Gestor municipal? Isso. O Oscar. Não, o Oscar não foi gestor da Secretaria de Saúde. É o que eu estou respondendo para você, a senhora Rodrigo. começou na prefeitura? Eu comecei na prefeitura. Isso. A senhora começou com o seu Oscar era gestor Santos. municipal, exatamente. Depois que a senhora foi para a Secretaria de Saúde? Quase 3 anos depois. 3 anos depois. Exatamente. Quanto tempo a senhora trabalhou com o doutor Luciano Filho como chefe de licitação da Secretaria de Saúde? Exato, eu não me recordo, mas foi no máximo 6 meses. Não foi mais do que isso. Quando houve aquela prisão, né, do secretário, a senhora chegou a ser ouvida em alguma ocasião ou não? Você fala na época da Secretaria de Saúde? Quando houve a prisão em que o prefeito foi preso, que o doutor Luciano Filho foi preso, a senhora chegou a ser ouvida em algum caso relacionado àquele ou não? Tá, eu não entendi qual dos dois momentos que você está se referindo. Foi da Secretaria de Saúde ou foi o recente, o último, do ano passado? Não, o da Secretaria de Saúde. Tá, mas a resposta é não. Eu nunca fui ouvida em nenhum dos casos, nunca fui chamada, em nada. Todo esse tempo que eu estou na prefeitura, é a primeira vez que eu sou chamada para alguma coisa. Depois que a senhora confirmou, primeiro prefeitura com o Oscar, depois com o doutor Luciano Filho na saúde, Isso. depois a senhora foi para o Rio Quente, é isso? Não. Não. Depois a senhora foi para onde? Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente. Quem era o gestor da época? Thaís. Thaís. A senhora trabalhou com quantos secretários lá? Oi? A senhora trabalhou com quantos secretários lá durante o período que a senhora teve na Secretaria de Meio Ambiente? Não, enquanto eu estava lá era só a Thaís. Não foi mudou, só a não. Thaís. Depois que a Thaís saiu, a senhora saiu também? Não, eu saí antes dela, na verdade. Você saiu antes. Foi. Tá certo. Aí você foi convidada a retornar para a prefeitura? Isto. Aí foi quando você já assumiu o departamento de licitação da prefeitura? Não. Você, quando voltou para a prefeitura, você voltou em qual cargo? Secretária do gabinete. Secretária do gabinete do prefeito, prefeito Evandro Magal. exato. Uhum. Certo. Você ficou quanto tempo como secretária de gabinete do prefeito? Eu acho que foi no máximo 4 ou 3 meses. Aí logo eu já pedi minha exoneração. E foi para o Rio Quente? Exato. Aí você ficou no Rio Quente quanto Isso. tempo?
11 meses. 11 meses. Retornou à prefeitura? Em final de dezembro, início de Quem janeiro. convidou a senhora para retornar para a prefeitura? O Crenildo, na época, era secretário de Ação Urbana e me chamou para trabalhar junto com ele, que ele estava precisando de uma pessoa que tivesse experiência na área de compras, de licitações, para auxiliá-lo. Aí você foi e trabalhou com ele quanto tempo? Eu fiquei com ele um pouco depois que o GG virou secretário, aí eu já vim para a comissão de licitação. Quem convidou a senhora para vir trabalhar na comissão de licitação? Na época, o convite foi feito pelo gestor. Prefeito Evandro Magal. Não, gestor Jorge Humberto, à época. Ah, o Jorge Humberto. Exato. O Jorge Humberto é aquele que foi afastado por determinação judicial. Acho que sim, é. É aquele, né? E a senhora, depois que a senhora foi trabalhar com o Jorge Humberto como departamento de licitação. Exato. Certo. A senhora entrou no lugar de substituindo qual pessoa do departamento de licitação? Eu não sei te dar essa informação, porque na época que eu entrei, trocaram mais funcionários, não foi só uma pessoa. Certo. A ex-secretária, né, de Finanças do município de Caldas Novas, quando a senhora retornou para a prefeitura, ela Nome, era a por Adriana? favor. Nome, Era o por favor. Jorge, era o Jorge. Certo. A Adriana era chefe da licitação ou a senhora entrou no lugar da Adriana, que foi afastada Não. por corrupção? Não. Por suspeita de corrupção? Não. Quando eu retornei para a prefeitura, a Adriana não trabalhava mais, que a gente fala que é no prédio, né, da prefeitura, ali onde fica a administração central. Eu não sei te informar onde ela trabalhava à época. Ela já tinha sido afastada? Não sei te dar essa informação, Rodrigo. É o que eu estou te Mas dizendo. você Quando consegue eu se lembrar se voltei- você entrou antes ou depois da Adriana na licitação? Rodrigo, eu estava no Rio Quente, eu não acompanhava as situações políticas e da prefeitura de Caldas Novas. Eu acompanhava do município para o qual eu prestava serviço. Então, eu não sei te informar. Durante o período que a senhora esteve trabalhando no Rio Quente, o doutor Luciano Filho foi advogado do prefeito lá? O mesmo Luciano Filho que a senhora havia trabalhado Ele foi aqui em Caldas? advogado no Rio Quente Prev. Ele foi Acredito que advogado ele no Rio Quente Prev. Rio Quente Prev. No mesmo que aqui é período. Caldas Prev, né? Lá é Rio Quente Prev. Certo. Duas perguntas que eu não poderia deixar de fazer. A primeira, os editais de licitação são elaborados pela comissão de licitação? Os editais são A elaborados pela senhora comissão. que elabora. Pela comissão inteira. Correto. Quantas pessoas? Minha comissão é composta de 5 pessoas, 5 pessoas. conforme tem um decreto. Elas atendem perfeitamente a Lei 8666? Os membros da Isso, comissão? vocês, a lei de licitação, vocês atendem rigorosamente todas as conformidades da lei de licitação? Sim. Sim. Os editais da licitação do pregão 099/2019, de concorrência pública 001/2019, tinha alguns artigos que restringia a participação de algumas empresas. Ou seja, foram colocados alguns itens Deixa eu só fazer a uma mais. ressalva na sua Por quê? pergunta. Você colocou 2 procedimentos distintos e 2 modalidades distintas fazendo a mesma pergunta. Eu não consigo te responder. Um edital de concorrência pública, ele tem uma maneira de ser conduzido. Um edital de pregão, ele tem outra maneira de ser conduzido. Eu sou presidente da comissão de licitação, né? Então, assim, pregão é realizado pelo pregoeiro. Então, a gente tem que distinguir. Aí, se você quiser refazer sua pergunta... Refaço, então. O edital 099 de 2019, das concorrências públicas, de concorrência pública, né? Os itens que foram colocados tinham o objetivo de desclassificar alguma empresa? Novamente, como eu já respondi para o vereador Cílio Junqueira, as empresas, quando elas vêm participar de um procedimento licitatório, se elas acham que tem algum item no edital que está sendo restritivo, elas têm um mecanismo de impugnação ao edital, né? E a partir do momento que elas impugnam o edital, o nosso jurídico analisa e dá uma resposta. E se o senhor tiver acompanhado esse procedimento, o senhor vai ver que esse edital, em específico, que o senhor cita, ele foi
analisado pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, uma liminar caiu lá, eles não conseguiram, foi negada, e pelo nosso judiciário também, que também negou as 2 liminares que apresentaram lá. Então, eu acredito que essa colocação do senhor não é pertinente. A Concorrência Pública 001/2019, que é a que trata justamente Sim. do caso da Tec Gold, né? Também restringia a participação de algumas empresas, com alguns itens que normalmente, habitualmente, esse tipo de procedimento não prevê. Vocês colocaram, ou seja, uns excessos, né, no entendimento Isso é a sua de opinião algumas pessoal, empresas. vereador. Não, de algumas confio. empresas, que inclusive contestaram. E a gente vai ter oportunidade, inclusive, de ouvir aqui algumas empresas Sim, também. claro. É porque o que acontece? Licitação, ela está dentro do âmbito do direito, né? Então, todo mundo tem um direito e você tem o seu direito de questionar e, logicamente, a gente tem o direito de responder. Todos os questionamentos que foram feitos nesse procedimento licitatório foram respondidos e estão publicados. Já houve casos comprovados na Prefeitura Municipal de Caldas Novas, na administração do prefeito, o qual é gestor, o qual a senhora presta serviço para ele, Evandro Magal Abadia Correia e Silva, que pessoas responsáveis pela elaboração do edital retirou exigências de qualificação técnica. A equipe da senhora fez isso em alguma dessas duas licitações específicas? A que trata da contratação de empresa de monitoramento da cidade para aquisição de câmeras, ou até mesmo a da Zona Azul? Tá. Eu não entendi a sua pergunta, porque você fez uma afirmação. Eu posso refazer. Se você quiser fazer só a pergunta, eu te respondo a pergunta, porque você iniciou fazendo uma afirmação e eu não entendi a pergunta. Então, eu vou esclarecer para a senhora entender bem. Abrindo o ponto para que a senhora possa entender. As pessoas que trabalham com a senhora, ou a senhora, já elaboraram um edital que retirou exigências técnicas de qualificação, em especial nessas 2 licitações, em que a empresa Safety ganhou e que também a Tec Gold ganhou? Não. A senhora promete isso? Prometer. A senhora tem certeza que está falando? O que acontece? Os editais, quando eles são alterados, é por motivo de impugnação, ou, às vezes, o Tribunal de Contas, eles orientam a gente de forma extraoficial, digamos assim, que eles entram em contato com a gente por telefone ou por e-mail. E aí é passado para o jurídico, e se tiver pertinência à alegação que foi feita na impugnação ou através do Tribunal de Contas, os editais são alterados. Fora isso, a gente não faz alteração de procedimento. E o termo de referência é elaborado pelo órgão que solicitou aquele serviço, aquela compra, aquele objeto que ele deseja contratar. A comissão é dali para frente, não somos nós que elaboramos. Eu, para finalizar com a senhora, os editais de licitação são elaborados, portanto, a senhora disse, pela sua comissão, composta por quantas pessoas? 5. A senhora poderia, por gentileza, informar o nome das 5 pessoas para a gente? Posso. Vamos lá, então. Vamos anotar. Eu não vou lembrar o nome completo deles. Não, tudo bem. Depois a gente pega. A senhora passa o primeiro nome, depois a gente envia um ofício colhendo o sobrenome. Não, mas se você entrar também no site, o nosso decreto é publicado da comissão. Sou eu, Valéria, a Gabriela que vocês convocaram, tem o Lineker Gabriel, a Ana Leomara e a Mirelle Cristina. É a atual comissão de licitação. Ok. Vereador Léo de Oliveira, na condição de membro, fez solicitação para utilização da palavra para mais perguntas. Só para fechar aqui, Valéria Cristina da Silva, a senhora conhece Silas Daniel Lopes da Silva? Ele era o nosso antigo assessor jurídico. Tem quanto tempo, mais ou menos, que ele saiu? Peraí, deixa eu ver se Um ano? Na época... Eu acho que foi meados de junho. Na época da comissão licitatória da área azul, ele era o, do início, o jurídico, né? Ele era o jurídico, sim, né? Sim, ainda era ele. Era ele, né? Sim. A senhora conhece João Paulo Vaz? É nosso secretário de controle interno. Atual? Sim. Ele está desde a época também da licitação, só recorda? Ai, eu não sei, vereador.
Você lembra? Não, né? Não, Tá. eu não recordo. Matheus Augusto Caetano Almeida. É nosso assessor jurídico atual. É o que entrou no lugar do Silas. Exato. Sim, ele está há pouco tempo, né? Sim. Tá. A senhora confirmou aqui para todos nós que o Luciano Filho é amigo da senhora. Eu confirmei que eu conheço ele há algum tempo e que nós fazemos parte do mesmo centro religioso. Nesse centro religioso, já E que trabalhava... já trabalhamos juntos na secretaria, assim como eu já trabalhei com várias pessoas. Só trabalhou do Rio Quente, né? Só trabalhou com o Luciano aqui e lá no Rio Quente. No Rio Quente eu não trabalhei com ele, porque eu trabalhava na prefeitura. Ele trabalhava no Rio Quente Prev. Não, é porque a gente não tem contato. Não, mas sim, o Rio Quente Prévio com a prefeitura é a mesma coisa, né? Não A é, senhora né? tra- Você Ah, não sabe é a que mesma não coisa é. por quê? O Caldas Prévio não faz parte da prefeitura, não? Fazer parte não é a mesma coisa. É, né? Então tá bom. Só para fechar aqui, em relação ao não. Luciano Filho, a senhora conhece ele, a senhora só não afirma que é amiga dele, né? Conheço ele há longa Mas- data, conforme já falei para os outros dois vereadores, Sim. fazemos parte do mesmo centro religioso. Sim. Esse centro religioso, ele exerce alguma liderança lá? O Luciano? Não. Não? Liderança, define liderança. Porque a gente tem hierarquia dentro do centro. Eu não sei se você quer saber como que meu centro funciona. Liderança é uma pergunta vaga. A senhora acabou de falar para mim aqui que a senhora conhece o Luciano e conhece ele do centro religioso que a senhora participa. E eu estou perguntando para a senhora, ele tem alguma liderança no centro religioso que a senhora frequenta? Lá nós temos grau de hierarquia, Sim, né? ele tem algum grau? Tem. Ele tem? Tem. Sim, é isso. Obrigado, senhora Valéria. De nada. Passo a palavra ao relator Ciro Junqueira, que irá também fazer mais perguntas. Valéria, você é amiga do prefeito Evandro Magal? Sou funcionária da prefeitura. Você não é amiga dele? Não. Você é parente dele? Não. Por algum momento, o prefeito convidou vocês, a comissão, ou você, para facilitar algumas situações, né? A pergunta é... É porque ele me fez a mesma pergunta. Não, tá, talvez eu não tinha percebido. Em algum momento, o prefeito solicitou você ou a comissão para facilitar algumas situações das licitações, para favorecer algumas empresas? Sim. Conforme já respondi para o vereador Rodrigo Lima, não. O prefeito nunca pediu interferência para vocês nas licitações, nenhuma vez? Conforme já respondi para o vereador Rodrigo Lima, não. Obrigado, Valéria. De nada. Antes de encerrar, reafirmando a pergunta, a senhora afirmou aqui que trabalhou com o doutor Luciano Filho na Secretaria de Saúde de Caldas Novas. Correto. A senhora afirmou que durante o período que esteve trabalhando como chefe de licitação da Prefeitura Municipal de Rio Quente, ele era advogado. Não, você confundiu. No Rio Quente eu era secretária de controle interno, Ok. não era licitação. Ok. Durante o período que a senhora... E ele era... É Rio Quente Prévio, advogado do Rio Quente Certo. Prévio. Vocês trabalharam novamente juntos Não, apenas nesses dois locais. exato. Frequentam também a mesma religião, Exato. o mesmo local. Exato. E Assim a como o senhora, vereador dessa casa também é da nossa religião. a senhora diz aqui para que todos possam ver e reafirma que a senhora não é amiga do Dr. Luciano Filho. Afirmei tanto para você como para o Léo de Oliveira que eu conheço ele há longa data. Mas vocês não são amigos, Não frequento a casa dele. mas não tem relação de amizade, então. Conheço ele há longa data. Conhece a longa data, mas afirma que tem relação de amizade ou não? A pergunta é essa. Conheço ele há longa data, vereador. Não, a definição pergunta não pra é mim quanto de tempo a senhora amizade- conhece. A pergunta não é quanto tempo A a senhora definição- conhece. posso A falar? senhora se restringe em responder aquilo que está sendo perguntado, Sim, dona a Valéria. definição pra mim A de senhora amizade- é amiga ou não é amiga do doutor Luciano? Sim ou não? Novamente, eu conheço ele há longa data. Amizade, para mim, é quando a gente frequenta a casa da pessoa. Ah, então a senhora está falando que não é amiga. Satisfeito. Peço à senhora para aguardar, só para assinar a ata, o termo de comparecimento.
Convido, portanto, a senhora Gabriela Lohane Lima Rodrigues, funcionária pública do município de Caldas Novas, também para prestar o seu esclarecimento. Você liga o microfone, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Vossa Senhoria foi convocada para comparecer a esta Comissão Especial de Inquérito, constituída por força do Poder Legislativo. A presente comissão tem o objetivo de apurar possíveis fraudes em processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, começando pelas licitações cujo objeto foram de concessão da gestão de estacionamento rotativo, área azul, e do monitoramento por câmeras e ruas da cidade de Caldas Novas. Existe algum fato que impeça a senhora de dizer a verdade? Não. Existe alguém que a senhora esteja interessada em proteger com o seu depoimento? Não. Existe algum vínculo com os proprietários das empresas ganhadoras das referidas licitações, Não. às quais nós falamos? Não. Vossa Senhoria se compromete em dizer a verdade? Sim. Nada mais que a verdade? Sim. Olha, Vossa Senhoria está compromissada em dizer a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho do artigo 342 do Código Penal. Se apurarmos que Vossa Senhoria faltou com a verdade, podemos encaminhá-la para a Delegacia de Polícia Civil, inclusive com a abertura de um inquérito policial com possibilidade de prisão. Vossa Senhoria está sendo ouvida na condição de testemunha. Portanto, não pode deixar de falar todos os fatos que saibam sobre o que lhe for perguntado. Eu abro a palavra ao membro que já solicitou, o vereador Léo de Oliveira. Boa tarde, Gabriela Lohane Lima Rodrigues. Qual sua qualificação, Gabriela? Sou graduanda de Engenharia Ambiental. Repita. Graduanda em Engenharia Ambiental. Graduada? Graduanda. Graduando. Isso. Sim, engenharia. Ambiental. Há quanto tempo a senhora está trabalhando na Prefeitura da cidade de Caldas Novas? Desde 2015. A senhora é secretária de comissão de licitação? Correto. A senhora conhece o senhor Luciano Filho? Não. Nunca ouviu falar? Não. Eu vou repetir. A senhora nunca ouviu falar do advogado que foi preso com o prefeito da cidade de Caldas Novas há um ano atrás, Luciano Filho? A senhora nunca ouviu falar dele? Não. A senhora conhece Silas Daniel Lopes da Silva? Jurídico da comissão na época que ocorreu a licitação. A senhora trabalhou com ele quanto tempo? De maio até final de junho. De março até final de junho. A senhora é amiga pessoal da senhora Valéria Cristina da Silva? Não. A senhora frequenta o centro religioso que o Luciano Filho frequenta e que a dona Valéria frequenta? Não. Quem indicou a senhora para esse cargo que a senhora está ocupando? Não conheço, não sei quem indicou. Eu vou fazer a pergunta de novo. Ok. Quem é que indicou a senhora Gabriela Lohane Lima Rodrigues para trabalhar na Prefeitura da cidade de Caldas Novas como secretária de comissão de licitação? Eu não sei quem indicou. A senhora tem que responder a pergunta que está sendo feita para a senhora. Sim. A senhora precisa dizer, a senhora passou, foi por processo licitatório, a senhora fez concurso público, ou a senhora foi indicada por alguma pessoa a ocupar o cargo que a senhora hoje está à frente da Prefeitura? Eu sou concursada pública do município
Tá? Eu estava na Secretaria de Educação e logo me solicitaram para o Departamento de Licitação. Aí ficou bem claro aí, porque né, ela não estava entendendo a pergunta. A realidade era essa, Léo. Entendi. Eu ia exatamente fazer essa pergunta para ela, porque ela... Tá. A senhora... Só para complementar a informação, Valéria, qual que é o seu... Valéria, não. Gabriela. Gabriela. Você é funcionária efetiva, não é comissionada. Não, eu sou qual que é efetiva. Qual que é o seu concurso? Da Secretaria de Educação. Assim, qual que é o cargo que você fez no concurso? Eu sou apoio de educação infantil com probatório suspenso. Ela está... Tá. Então você está, não, calma aí. Você está trabalhando na comissão de licitação, mas o seu concurso é de apoio É educação à infantil. educação infantil. Isso. Aí fica o seu complemento. Tá, eu gostaria que constasse em ata, né, fica constatado aqui um desvio de função. A senhora foi concursada, então, para a Secretaria Municipal de Educação. Isso. O cargo, Apoio de educação apoio infantil. de educação infantil. Isso. A senhora... E quem convidou a senhora para ocupar o cargo, quando a senhora estava lá na educação, quem foi lá e falou, ó, a senhora vai vir trabalhar comigo aqui na licitação? Quem foi? A própria Valéria entrou em contato comigo. A própria Valéria. E como que a senhora conhecia a Valéria? Eu conheci a Valéria na casa de uma colega minha que trabalha na mesma área que eu. Uma vez fizeram... De apoio infantil? Não. Que Daí ela mesma área trabalha- com quê? Ela trabalhava na licitação. Ah, quem Ela que é a trabalha- pessoa? A Ana Leomara. Ela Ana trabalha- Leomara. Isso, ela trabalha na licitação. Eu conheci a Valéria uma vez num jantar que teve. Essa Ana Leomara trabalha ainda na licitação Sim. da prefeitura até hoje. Sim, Ela era sua amiga. ela é minha amiga. Amiga comum da Valéria também. Era uma amiga da Valéria também. Sim, Aí vocês estavam na casa de quem? da Ana. Você e a Valéria chegaram na casa da Ana e a Ana indicou você para trabalhar lá. Não, A Valéria que te convidou. não, a gente só conversou. Conversou sobre o que eu fazia, se conheceu e só. Aí você foi falou, esse sou contato. trabalho de apoio infantil e tudo. Isso. E depois a Valéria foi lá e chamou você para trabalhar com ela. Sim. Certo. Quanto tempo depois desse... Nossa, foi mais de um ano. Mais de um ano depois. E nesse intervalo de um ano, vocês encontraram quantas vezes? Só uma, só no jantar mesmo. Só um jantar? E nesse jantar, como é que foi a conversa de vocês? Não, tava todo mundo conversando, normal. Você falou, reclamou para ela que estava ganhando pouco, que estava sofrido na educação? Teve alguma conversa Não, nesse a gente sentido? não conversou sobre cargo, sobre profissão. Então foi uma espécie... a senhora hoje ganha melhor do que ganhava lá na Secretaria de Educação? A senhora ganha mais ou menos? Mais. Ganha mais? Sim. Quanto a mais a senhora ganha? Está disponibilizado no site do portal do Não, eu estou Transparência. perguntando quanto a mais. Só Não estou tem que perguntando responder. quanto que é o seu salário, não. Estou perguntando quanto a mais a senhora ganha hoje do que naquela época. Uns R$2.000 a mais. R$2.000 a mais? E a Valéria, por caridade, convidou a senhora, tendo em contato com a senhora apenas Não, duas vezes. Não foi por caridade, foi por competência. Ah, tá. A senhora já tinha provado que entendia de licitação para ela. Não entendia de A senhora tinha licitação. trabalhado com Eu licitação trabalhava- aonde? Eu não trabalhava de licitação, eu trabalhava numa escola e dentro da Secretaria de Educação. E como eu desempenhei meu papel muito bem lá dentro, ela resolveu me convidar para trabalhar lá. E ela ia lá ver a senhora trabalhar? Não, E como que ela sabia que a senhora era uma funcionária competente? certo, pela secretária. Ah, pela secretária? Sim. É uma observação, inclusive, para a gente convocar depois a secretária também para prestar Certeza. esclarecimento. Só Você um quer minuto. fazer... Só para concluir. Passo a Só palavra ao membro vereador Léo de Com a Oliveira. palavra, senhor presidente. Só para concluir aqui, Gabriel, a intenção da comissão é nunca te atrapalhar. Você é uma concursada, merece todo o nosso respeito, não só você, como qualquer funcionário da prefeitura. A gente está aqui para apurar os fatos de uma possível irregularidade em relação à licitação lá da Zona Azul, da Área Azul. Você confirma para nós aqui, só para a gente entender, que você
foi concursada para a educação, e você tem consciência e ciência que você está sendo desviada de função. Você Sim. tem isso, né? Você Sim. tem essa consciência. Sim, só que o meu probatório está suspenso. Está suspenso? O meu probatório está suspenso. Entendi. E aí você afirmou para nós aqui que você ganha, do seu concurso para cá, você ganha mais de R$2.000 a mais no seu salário para você estar lá como secretária de comissão. É isso? Sim. Você confirma? Correto. Obrigado pelas os seus esclarecimentos aqui para a nossa comissão. Só a título de informação, para que fique bem claro e tranquilo aqui. Então, suspendeu o seu período probatório, Sim. o período probatório, Isso, mas você continua recebendo o seu salário da Secretaria de Educação, incorporado mais R$2.000. Não. Meu salário... Paralisou, você pediu afastamento da Secretaria de Educação? Isso, eu fui transferida para a sede da prefeitura, né? Nisso paralisa o meu probatório e eu passo a receber como cargo comissionado, mas eu sou efetiva. Você está recebendo como comissionado. Isso, Tá, 2.000 a mais, igual você falou. correto. Tá certo. Há quanto tempo você está trabalhando lá? Desde março desse ano. Desde março desse ano. Isso. Em algum momento, algum membro da licitação ou o prefeito teve alguma conversa em particular com a senhora? Não, A senhora chegou a ser assediada por alguma empresa ou por algum superior da senhora? não, A senhora nunca recebeu um centavo a mais do que o salário que foi oferecido desde quando a senhora foi trabalhar lá? não, A senhora teve algum aumento de salário durante esse período em que a senhora foi para o departamento de licitação? Eu gostaria que a senhora pensasse bem antes de responder, porque depois também nós podemos requerer toda a documentação. A senhora, durante o período, a senhora entrou lá já ganhando o que a senhora ganha hoje? não, Teve aumento? sim. Durante quanto tempo a senhora recebeu sem aumento? De março até mês passado. Do mês passado para cá, a senhora teve um aumento? Sim. Esse aumento foi de quanto do mês passado para cá? Aumentou quanto no seu salário do mês passado para cá? Uns R$500. R$500. Mais ou menos, é. E foi depois dessas licitações que nós estamos falando? Foi depois dessas denúncias de área azul e tudo que aumentou o salário da senhora? Sim, mas Satisfeito? Só informando a senhora, a senhora vai assinar o termo de comparecimento, a senhora terá direito também de ter a gravação do seu depoimento, basta solicitar através de ofício para a Comissão Especial de Investigação. Peço ao membro vereador Léo de Oliveira que colhe a assinatura e a senhora está dispensada e nosso agradecimento à senhora. Espera-nos a assinatura do documento. Eu quero aqui continuar a deliberação dos trabalhos.
As testemunhas que foram ouvidas, todas dispensadas. Nós vamos continuar os trabalhos, porque haverá, a partir de agora, novas deliberações para que possamos realizar oitivas e colher novos depoimentos. Passo a palavra para o relator vereador Cílio Junqueira. Senhor presidente da SEI, membro, vereador Rodrigo Lima, vereador Léo de Oliveira, dando prosseguimento ao nosso trabalho como relator, e como a nossa comissão especial de inquérito, ela tem a obrigação, e foi aprovado por unanimidade aqui nessa Casa de Leis, para averiguar, senhor presidente, todas as licitações. Então, para continuar nosso trabalho, só um minutinho. Então, para continuar nosso trabalho, eu estava dizendo aqui, presidente, para continuar o nosso trabalho aqui, eu estava dizendo que a SEI, ela não é única e exclusivamente para tratar da licitação da área azul. É todas as licitações dessa gestão, de acordo com o que foi aprovado aqui, por unanimidade, por todos os vereadores. Então, diante disso, existe um fato muito importante também para ser apurado, aonde, através da operação negociata, foram envolvidas algumas pessoas, e até para dar a oportunidade da ampla defesa, do contraditório, nós queremos convocar algumas pessoas que foram envolvidas, foram ouvidas, foram citadas na operação negociata, que envolve também as licitações. Eu vou esperar aqui a mesa de resolver aqui alguma coisa. Está resolvido? Tá. Então, diante disso, senhor presidente, membro, nós, como relator, queremos ouvir aqui na próxima sessão, que foi decidido dia 11 de novembro de 2019. Vamos ouvir aqui vamos convocar para ser ouvida a ex-secretária de Finanças, Adriana Gonçalves, o chefe de Departamento Tecnológico de Informação do município, Cláudio Fernando Santos, a pregoeira da Comissão de Licitação, Rosana Rodrigues Rosa. Rosane Rodrigues Rosa. O fiscal da Prefeitura, Aelton Nascimento e Felipe Rocha Sobral. A empresária Francisuele Carvalho da Silva. São esses que nós vamos convocar. Eu peço à secretaria da SEI que já elabore a convocação e se encaminhe para essas pessoas, para elas estarem presentes aqui no próximo dia, aliás, no dia 11 de setembro. Portanto, eu gostaria de alertar aqui, antes da gente fechar a questão, primeiro vamos colocar em votação, o pedido do vereador Cílio Junqueira para convocar... Senhor presidente, pela ordem aqui, só para fazer uma correção, eu disse 11 de setembro, não é 11 de setembro, é 11 de novembro. Ok, ainda em tempo, dia 11 de novembro, que consta em ata, a convocação está sendo agora colocada em apreciação para votação, o pedido do vereador Cílio Junqueira na condição de relator para a convocação da ex-secretária de Finanças do município de Caldas Novas, Adriana Gonçalves, às 8h30 da manhã. A convocação para 8h30 da manhã, no dia 11, segunda-feira. Segunda-feira, 11 de novembro de 2019. A convocação da ex-secretária de Finanças, Adriana Gonçalves, o chefe do Departamento de Tecnologia, TI, do município de Caldas Novas, Cláudio Fernando dos Santos, lembrando que ainda não sabemos se eles se mantém ao mesmo cargo, é funcionário público, mas não sabemos se ele ainda está no mesmo cargo. Rosane Rodrigues Rosa, pregoeira da Comissão de Licitação. Aelton Nascimento e Felipe Rocha Gama Sobral e a empresária Francisuele Carvalho da Silva. Portanto, coloco
Em votação, pedido do vereador Círio Junqueira de convocação para apurar possíveis fraudes em licitação pública da Prefeitura Municipal de Caldas Novas. Em votação, vereador Círio Junqueira. Vereador Círio Junqueira. Pela aprovação da convocação e da data escolhida. Vereador Léo de Oliveira, de acordo com a data e com a convocação das pessoas que foram solicitadas pelo vereador? Senhor presidente, sim. Aprovação. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores a convocação de todas as pessoas que estão sob suspeita de denúncia de fraude em licitação. Com a palavra, senhor presidente. Ainda em tempo, seja feita a correção, orientação muito bem colocada aqui pela nossa assessoria jurídica. Elas serão convocadas como testemunha. Elas serão convocadas como testemunha e não como suspeitas. Que fique bem claro isso aqui. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Léo de Oliveira. Ainda em tempo, eu gostaria de fazer novas convocações aqui para dia 12, terça-feira, 12 de novembro de 2019, 12 de novembro de 2019, 8h30 da manhã. A gente tem o dia todo para ouvi-los. O senhor Luciano Filho, o senhor João Vaz, o senhor João Paulo Vaz, controle interno da Prefeitura, o senhor Silas Daniel Lopes da Silva, o senhor assessor jurídico das comissões atual, Matheus Augusto Caetano Almeida. Então, senhor presidente, gostaria de convocá-los como testemunha nessa SEI para o dia 12, Círio Junqueira, relator, para o dia 12 de novembro de 2019, 8h30 da manhã, dia 12, terça-feira. Os senhores Luciano Filho, Silas Daniel Lopes da Silva, João Paulo Vaz e o senhor Matheus Augusto Caetano Almeida. É isso, senhor presidente. Gostaria, antes de mais nada, de solicitar
Olha, é importante dizer aqui que a convocação do doutor Luciano Filho, ele vem na condição de testemunha, ele não fez parte, nem atuou como advogado, então ele é obrigado a prestar, sim, o seu esclarecimento, ao contrário, né, da advogada que nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui hoje, ela não tinha a obrigação, porque ela havia sido, portanto, peça, né, deste objeto, na condição não de representante, mas sim de... Já não foi representante, né, doutora? Foi. Hã? Isso, advogada correspondente, entendeu? Ela não teria obrigação de dar o seu depoimento aqui, mas mesmo assim fez questão de esclarecer de forma espontânea, né, o que muitos agradou. Ele sim é obrigado. Então nós vamos fazer aqui... Foi citado aqui, inclusive. E eu gostaria, inclusive, que todos os advogados que hoje serão aqui, inclusive, convocados pela SEI, que fosse também a secretaria, né, terá a atenção de comunicar também a subseção da OAB de Caldas Novas para que os procedimentos legais sejam todos eles adotados. Portanto, coloco em votação a convocação do vereador Léo de Oliveira para convocá-los no dia 12 de novembro de 2019, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal de Caldas Novas. É importante dizer que essas pessoas estão sendo bem queridas, né, porque são pessoas que foram aqui, inclusive, citadas e nos depoimentos que foram prestados, né, e devem ser, obviamente, né, dentro desse processo, ouvidos para que prestem o seu esclarecimento devido. Só para esclarecer com a palavra... E porque também são ligados ao objeto da SEI. Isso. Só para a gente deixar bem claro aqui, que todos estão acompanhando pela nossa TV, câmera, está sendo gravado isso, e que é a transparência da nossa SEI. No caso do Luciano Filho, ele foi citado várias vezes aqui, ele tem uma amizade com a comissão. Participa até do centro religioso. No caso do Silas Daniel, o Silas foi o advogado da assessoria jurídica das comissões, na época da licitação da área azul. Por isso que nós estamos convocando ele. O João Paulo Vaz... E antes da votação, você fez uma colocação interessante, foi aqui, inclusive, certificado, inclusive, pela dona Valéria, que faz parte da licitação da Prefeitura Municipal, que ela trabalhou com o doutor Luciano na Secretaria de Saúde, Sim. Trabalhou com o doutor Luciano, sim, também no Rio Quente, né, e ela faz parte também, né, da mesma denominação religiosa. E continuando aqui, senhor presidente, o controle interno atual da Prefeitura, que todos os contratos passam pelo controle, tem que passar pelo controle interno, por isso que ele está sendo convocado, o João Paulo Vaz. E o outro, que também é advogado, ele é assessor jurídico, que está no lugar do Silas, ele está chegando agora, mas é bom ouvir ele, que é o Matheus Augusto. Então, são essas pessoas que eu estou convocando aqui, através da nossa SEI, pedindo sua autorização, você vai colocar em votação agora, pedindo autorização também do nosso relator Cílio, para dia 12, 8h30 da manhã, se não der tempo, a gente tem o dia inteiro para ouvir eles aqui, dia 12 de novembro de 2019, 8h30 da manhã. Essa é a minha convocação, por gentileza. Coloco em apreciação, em discussão, em votação. Vereador Cílio Junqueira, relator. Pela aprovação da convocação dos nomes citados. Vereador membro Léo de Oliveira. Sim, senhor presidente, pela convocação do dia 12 de novembro de 2019. Aprovado por todos os vereadores, fica, portanto, determinada a convocação das pessoas citadas e em solicitação do membro vereador Léo de Oliveira. Gostaria de solicitar, através da assessoria da SEI, que seja solicitado de forma oficial todos os documentos os quais foram aqui hoje citados,
solicitando, inclusive, todos os olerites da servidora Gabriela Lohane Lima Rodrigues, durante o período em que ela estava na Secretaria de Educação, e todos os olerites desde que ela foi para a Prefeitura na condição de funcionária comissionada, inclusive com as alterações salariais que foram aqui mencionadas por ela. Declaro encerrado a presente sessão e convido todos os membros da Comissão Especial de Investigação para a próxima sessão, dia 11 de novembro de 2019, às 8h30, na sede da Câmara Municipal.